Olá, graça e paz a todos. Sou o Jorge Alves. Estamos hoje na nossa terceira aula do nosso segundo módulo, que é o módulo voltado para oração e ministério de intercessão. Então, você que tem o seu material em PDF em mãos, nós estamos hoje na página número 4 e nós vamos entrar no assunto que é o quinto ponto. O quinto ponto, página 4, é intitulado Ministério de Oração na Igreja. Então eu vou fazer uma abordagem acerca desse assunto. Então, primeiramente, nós precisamos entender que o Ministério de Oração na Igreja é uma das áreas mais importantes da vida de uma igreja local. É através da oração que a igreja se comunica com Deus, busca sua direção, busca o seu poder e também intercede pela vida das outras pessoas. Então, um ministério de oração eficaz é aquele que, primeiramente, promove um ambiente de oração contínuo e também engajado dentro da própria igreja. Isso pode ser feito através de várias atividades, como reuniões de oração semanais, grupos de intercessão, oração pessoal, retiros de oração, práticas de jejum, relógios de oração, entre outros, ok? Então, o líder do ministério de oração, ele deve ser alguém que tenha, primeiramente, uma vida de oração, ou seja, que ele tenha uma busca pessoal por Deus, que ele esteja envolvido e comprometido com esse que será o seu ministério, o ministério da oração, ok? Precisa ser alguém que esteja comprometido com a vontade de Deus e disposto a liderar outras pessoas na busca de Deus, na busca da presença de Deus. Então, também é importante que um líder de oração seja capaz de ensinar e orientar os membros da igreja em como orar efetivamente, usando a palavra de Deus como base para suas orações. A gente precisa também entender que o ministério de oração deve ser um lugar seguro e um lugar confidencial para as pessoas, para que elas possam compartilhar suas necessidades e também as suas preocupações, e para que elas possam também receber encorajamento e suporte espiritual. É importante que os líderes do ministério de oração desenvolvam uma cultura de amor, compaixão e cuidado das pessoas que estão envolvidas em sua equipe. Vale lembrar que nós temos aqui membros, participantes das mais variadas igrejas. Então eu sei que aqui eu tenho alunos que nas suas igrejas, as suas igrejas têm ministério de oração, ou ministérios de intercessão, ou grupos de intercessão. Algumas igrejas, elas têm um ministério, uma reunião de oração, um grupo de intercessores. Esses intercessores estão ali no culto, presente, muitas vezes em pé, próximo às paredes do templo, intercedendo pelo culto. Algumas têm intercessores no culto e tem também uma salinha onde pessoas ficam orando. Existem outras igrejas que não estão nesse modelo, não fazem parte desse modelo, e o que elas têm são reuniões de oração, cultos específicos de oração, momentos específicos de oração. Há algumas outras igrejas que, como no caso das Assembleias de Deus, você tem, e de outras igrejas, pentecostais, você tem o chamado Círculo de Oração, que é um grupo formado por irmãs, cuja finalidade desse grupo deveria ser a prática da oração, a vida de oração, ou seja, o intuito de um círculo de oração é exatamente ser um grupo de intercessão. Então, normalmente, você tem, muitas vezes em igrejas pentecostais, você tem um culto público, um culto de ensino, às vezes cultos de departamento, algumas têm cultos de oração,
Outras deixam a oração a cargo das irmãs mesmo, do círculo de oração. Então elas mesmas fazem um culto de oração, que em muitas igrejas pentecostais também é chamado de tarde da bênção. Mas o que eu quero deixar claro é que a oração ela é fundamental na vida de uma comunidade. E precisa-se haver um tempo específico, um formato específico e a construção de um grupo específico que se volte para esse trabalho, esse árduo trabalho, ok? Então, o ministério de oração, bem sucedido, ele também precisa estar envolvido com outros ministérios da igreja, como o evangelismo, missões, discipulado. A oração ela precisa ser vista como parte integral de todas as atividades da igreja e não apenas como um evento isolado. Por exemplo, nós precisamos ter um ministério de oração participando no evangelismo, nos eventos. Eu vou dar um exemplo disso. Nós podemos criar um grupo de evangelismo, nós vamos ter um módulo só falando sobre evangelização e discipulado, e tudo bem, criamos um departamento de evangelismo e vamos para a rua tal dia desenvolver um trabalho de evangelização. Mas o correto seria deixar intercessores na igreja, intercessores no templo ali, orando por aquele trabalho do ministério de evangelismo. Um grupo orando ali e de repente um ou outro intercessor ir para o trabalho de evangelização para estar intercedendo ali também. Com isso você vai ter uma cobertura de oração muito mais efetiva nas atividades que você irá desenvolver em sua igreja, ok? Bom, resumindo, o ministério de oração ele é de suma importância para a saúde espiritual e para o crescimento da igreja. É importante que haja líderes comprometidos e capacitados, um ambiente de oração contínuo e engajado, ou seja, participativo, uma cultura de amor, de compaixão e de cuidado. Quando a igreja é comprometida com a oração, Deus pode realizar grandes coisas através dela. E é por isso que eu quero começar falando acerca do ministério de intercessão a partir das suas lideranças. Então eu quero trabalhar aqui com vocês algumas características de um líder de oração, de alguém que pode e deve estar à frente desse ministério. Então, um líder de oração ou de um ministério de intercessão, seja o nome que você queira dar, seja uma líder de círculo de oração, independente do nome, dependendo da nomenclatura, mas aquele que vai liderar o departamento, que vai liderar a oração, que vai ser responsável por esse ministério, é uma pessoa que vai assumir uma responsabilidade importantíssima, ok? É uma responsabilidade importantíssima dentro da igreja. Não é um ministério que pode ou que deve ser confiado a qualquer pessoa, ok? Por isso, aqui no nosso material, nós temos algumas características que um líder de oração, que um líder de um ministério de oração de intercessão deve ter, ok? E vou trabalhar aqui, vou estar comentando quais são elas. Em primeiro lugar, um líder de oração, ele precisa ter comprometimento com a oração. Um líder de oração, de intercessão, ele precisa ter uma vida de oração, um comprometimento pessoal com a oração. Ele não pode liderar se ele não for o exemplo. A maior eficácia de uma liderança não é mandar os outros fazer coisas. Um líder não é eficaz quando ele apenas dá diretriz, ele apenas instrui ou ele apenas mostra o caminho pelos quais seus liderados devem andar. O grande peso ou o grande impacto de um verdadeiro líder está no seu exemplo. Ou seja, os seus liderados seguirão o seu exemplo, eles irão imitar o comportamento daquele que está à frente, ok? Então, se nós estamos falando de oração, então um líder de oração ele precisa
necessariamente ser alguém que ore, ser alguém que tem uma vida de comunhão com Deus, seja alguém que tem uma vida devotada, uma vida piedosa, uma vida onde ele exerce esse ministério, que ele tenha experiência com a oração, experiência de relacionamento com Deus, maturidade para que ele possa conduzir outras pessoas. Em segundo lugar, é necessário que um líder do ministério de oração, ou um líder de oração, tenha integridade. O líder deve ser uma pessoa honesta e íntegra, que vive de acordo com os valores cristãos. Ou seja, é de suma importância que o líder, ele, como eu acabei de dizer, já que ele lidera pelo exemplo, que o seu exemplo seja um exemplo positivo, que o seu exemplo seja um exemplo que possa e deva querer ser imitado pelos seus liderados, que ele possa se tornar uma espécie de referência. E integridade também está atrelado à sinceridade, integridade está atrelado à verdade, ou seja, pessoas que são verdadeiras, que são honestas, que não vivem em fofocas, que não vivem em rodinhas, que não vivem em situações que tragam vergonha ou que tragam uma espécie de comprometimento com a saúde espiritual da vida da igreja, sabe? Já que ele vai ser um líder de algo muito confidencial, pessoas vão chegar a ele e vão falar dos seus problemas, vão lhe pedir orações por situações delicadas. Às vezes um líder, principalmente do ministério de oração, ele acaba meio que se tornando um conselheiro. Ele ouve situações muito delicadas e ele as ouve com o intuito de levar essas situações diante de Deus. Se não for uma pessoa íntegra, pode ser que ao ouvir uma situação como essa, fale para uma outra pessoa ou fale para alguém que não está preparado para ouvir, e isso inevitavelmente vai acabar se tornando uma fofoca, isso inevitavelmente vai acabar numa situação que trará muitos transtornos, ok? Então, integridade é um fator chave. Em terceiro lugar, o líder de oração ele precisa ser humilde. Ele precisa reconhecer que a oração ela é uma obra de Deus e não sua, não propriamente sua. Que ele vai orar a Deus e que Deus vai responder às orações, muitas vezes trazendo cura, trazendo portas abertas, trazendo mudanças sobre a vida de outras pessoas. E ele precisa entender que aquilo não é ele que está realizando, mas que vem inteiramente das mãos do Senhor. Ok? Quarto lugar, um líder de oração ele precisa ter sensibilidade espiritual. Ele deve estar aberto e atento ao que Deus está fazendo. Ele precisa ter sensibilidade espiritual para discernir as necessidades do seu grupo, do grupo que ele lidera e também da igreja a qual ele pertence, a qual ele carrega em oração. E, na verdade, essa é uma característica que todo líder deve ter, de sensibilidade, de conseguir captar as coisas, de conseguir perceber as situações, de conseguir discerni-las, de ir ao cerne, conseguir ver por trás das aparências. E com isso, eu entendo que tem que ser alguém maduro. Maduro não no sentido de idade, mas no sentido de caminhada com Cristo. Uma pessoa madura, uma pessoa amadurecida, ela será capaz de desenvolver esse tipo de discernimento, vai ter essa capacidade de ter esse olhar mais profundo acerca das realidades e das necessidades do povo de Deus. Em quinto lugar, um líder de oração ele precisa ser alguém dotado de sabedoria. Ele precisa de sabedoria para conduzir o grupo de uma forma eficaz, de sabedoria para discernir as necessidades de oração, tanto do seu grupo como da igreja. Ou seja, ele precisa ser alguém que consegue, como a gente entende sabedoria, um dos conceitos de sabedoria nas Escrituras é poder olhar da perspectiva de Deus, é poder olhar de cima, é poder olhar enxergando o plano, por inteiro, poder enxergar aquilo de uma forma ampla. O líder de oração ele precisa ter essa sabedoria, essa capacidade de enxergar as coisas de uma forma mais ampla,
de conseguir já ver a saída de longe, entendeu? Para que ele possa conduzir e discernir essas necessidades, né? Ele vendo de fora, ele vendo por cima, ele vai perceber o que de fato a igreja precisa, o seu grupo de intercessão precisa, porque o ministério de oração da igreja, ele é responsável por interceder por aquela comunidade, carregar aquela comunidade em oração e intercessão diante de Deus. Porém, o líder ele tem uma tarefa dupla. O líder ele tem tanto essa mesma missão que os outros participantes desse ministério, mas o líder ainda tem que assumir o cuidado por aqueles que participam do grupo de oração, por aqueles que são os intercessores, por aqueles que exercem esse ministério, ok? Em sexto lugar, um líder ele precisa cultivar a paciência. O líder de oração, a liderança, aliás, do ministério de oração vai exigir dele muita paciência, pois os resultados nem sempre são de imediatos, nem mesmo resultados de oração, aliás, e também no que tange aos resultados do amadurecimento e crescimento dos seus próprios liderados. Tudo vai demandar tempo. E para que ele possa lidar com esse fator tempo, a paciência é de fundamental importância, ok? Então ele vai ter que aprender a lidar com os desafios do ministério pacientemente. Em sétimo lugar, uma das qualificações, uma das qualidades de um líder, de um líder de ministério de oração, é exatamente a sua capacidade de motivar e encorajar pessoas. Um bom líder de oração, um bom líder de um ministério de intercessão, ele deve ser capaz de motivar e de encorajar as pessoas a orar, mesmo quando as coisas parecerem difíceis ou sem esperança, mesmo quando ele olhar para o seu grupo e ver que eles estão dispersos, que eles estão talvez com os seus corações, seus olhos em outros lugares, ele, por meio da sua liderança, ele precisa trazer o povo para perto de si, motivá-los e trabalhar com eles para que possam continuar perseverando no exercício desse ministério. Em oitavo lugar, um líder de oração ele precisa ter flexibilidade. O líder ele precisa ser flexível e aprender a se adaptar às necessidades do grupo e da igreja. Ou seja, nenhuma liderança eficaz pode ser inflexível. Toda inflexibilidade acaba por quebrar-se. Toda flexibilidade resiste e consegue atravessar, passar pelas adversidades de uma maneira muito mais saudável, ok? Então, ser flexível é uma característica para se colocar alguém numa liderança de oração. E essas características que eu estou trazendo aqui, embora elas estejam muito focadas, vamos dizer assim, no líder de oração, mas são princípios que você pode usar, você que é pastor, você que está à frente de uma comunidade, você que é um agente de pastoral ou faz parte do conselho da sua igreja, onde você participa das tomadas de decisões, você pode e deve usar esses princípios como critérios para a escolha de líderes, também em relação aos outros ministérios e departamentos da igreja. Okay? O nono ponto é que um líder ele precisa ter uma comunicação clara. O líder deve ser capaz de se comunicar de forma clara e eficaz, tanto com os membros como com a liderança da sua igreja. Saber se comunicar é de suma importância. Quando sabemos nos comunicar, conseguimos lidar melhor com esse aspecto tão desafiador que são os relacionamentos humanos. O Warren Buffett, o grande bilionário que fez fortuna na bolsa de valores investindo em ações de empresas e se tornou uma referência para muitos no que tange ao mercado econômico, no que tange ao mercado de ações, às bolsas de valores.
Warren Buffett ele fala que de todas as habilidades que uma pessoa ela deve cultivar, a habilidade de comunicar-se ela é uma das mais imprescindíveis, ela é uma das mais importantes. Você, sabendo se comunicar, você vai conseguir ter meio caminho andado dentro do seu trabalho de liderança. E em 10º lugar, para que a gente feche aqui essas 10 características de um líder de oração, a necessidade de se haver amor pelas pessoas, ok? O líder ele deve ser capaz de amar as pessoas, de estar disposto a investir o seu tempo, as suas forças, suas energias para ajudá-las a crescer em sua vida de oração. Então entenda que o líder no ministério de oração ele é uma espécie de mentor. Ele não só organiza, mas ele é uma espécie de mentor, ele ensina as pessoas a orarem. Ou seja, ele exerce uma espécie de uma função pastoral também. Ele ensina as pessoas a orarem, ele as ajuda no desenvolvimento das suas vidas de oração, ok? Então isso é de muita importância. Um líder de oração, um líder de ministério de intercessão, é uma pessoa que está à disposição da igreja para servir e ajudar as pessoas a crescerem em suas vidas de oração. E por isso eu digo que é de suma importância, é uma responsabilidade muito grande aquele que irá liderar a oração, o ministério de oração, o trabalho de oração, o círculo de oração, o ministério de oração, a rede de intercessão, seja o nome qual for, mas aquele que for liderar as pessoas nesse ministério, eles têm uma responsabilidade enorme, ok? E essas características, juntamente e primordialmente com a ajuda de Deus, com a dependência de Deus, com a graça de Deus, vai fazer com que o líder ele possa transformar a vida das pessoas e possa transformar a vida da sua comunidade, da igreja onde ele está inserido, por meio da oração, ok? Então agora eu quero te convidar, já que a gente refletiu um pouquinho sobre essas características de um líder de oração, eu quero te convidar a abrir o seu material na página 6, no tópico número 7, que está exatamente atrelado a como nós vamos organizar reuniões de oração e um grupo de intercessão na igreja. Caso a sua igreja não tenha um grupo de oração, caso a sua igreja ainda não esteja definida em relação a esse ministério, principalmente para pessoas que estão plantando igrejas, começando novos trabalhos, há necessidade de implantar um trabalho de oração, de desenvolver um ministério de oração. Então aqui nós vamos trabalhar alguns tópicos de como nós podemos organizar esse ministério, tá? Então, o que nós vamos entender? Primeiramente, que organizar uma reunião de oração ou de um grupo, né, de intercessão pode ser uma maneira poderosa de unir os membros em oração, os membros de uma igreja em oração e também fortalecer a igreja como um todo. Então, por isso eu vou trabalhar aqui com vocês algumas dicas para que você possa implementar, caso não tenha, ou se você está envolvido, você é um desses líderes, né, de oração, para que você possa começar a trabalhar ideias de como realizar esse tipo de ministério. Então, em primeiro lugar, ao se criar um grupo de oração, defina o propósito do grupo. Ou seja, como vai ser? Como vai ser essas reuniões de oração? Em geral? Vai ser com toda a igreja? Vai ser com todos os membros da igreja? Para interceder por necessidades específicas da igreja? É para um grupo separado? Nós vamos separar um grupo aqui só para exercer esse ministério, um grupo de intercessão? Como vai ser? Primeiramente, você vai ter que definir como será a sua reunião de oração, como será o seu grupo de oração. Para que ele vai servir? Ele vai envolver a igreja inteira, ele vai envolver um pequeno grupo, ele vai envolver homens ou mulheres, ele vai ser separado por faixa etária, por gênero, como ele será? Então você tem que definir primeiramente isso. Essa é uma questão que ela precisa estar muito bem definida, que está atrelado ao propósito do grupo de oração, ok?
Então ele está sendo formado com o intuito, sim, de orar, de interceder. Mas como ele vai interceder? O que ele vai abordar? É um grupo de intercessão para missões? É um grupo de oração para um problema específico, para uma situação específica? É um período esporádico? É um período permanente? Então, tudo isso precisa ser esclarecido, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo, a necessidade de escolher um líder. Por isso, nós acabamos de ver há pouco 10 características para que se possa escolher um líder de oração. Essas 10 características elas têm que estar presentes na vida de alguém que vai exercer a liderança. Mas escolher alguém para a liderança é fundamental. Então você vai ter que escolher alguém que esteja comprometido com a oração, que tenha a capacidade de liderar o grupo, e esse líder deve estar disposto a dedicar seu tempo e seu esforço para trabalhar com esse grupo, ok? Terceiro, defina a data, o horário e o local, ok? Tem que definir as datas, o dia da semana, se for semanalmente, se for algo contínuo e semanal, defina isso. Se for numa data específica, porque tem um propósito X, Y, defina isso. Esteja tudo bem definido, definir data, os dias da semana, o horário, o local, para que as pessoas elas possam se adequar a isso, estarem disponíveis e possam ter o tempo necessário para fazer o que precisa ser feito. Quarto lugar, divulgue o grupo. Divulgue o grupo para a igreja, para a comunidade, faça conhecido esse trabalho. Use os meios como o boletim da igreja, as redes sociais, os anúncios, para convidar pessoas para participarem dessas reuniões de oração, caso seja reuniões de oração abertas ao público, ok? Se for reuniões de oração fechadas, onde somente um grupo, que é o Ministério de Intercessão, o Ministério de Oração da Igreja, então, se esse grupo já existe, eles apenas vão se reunir. Se não, você pode lançar o convite para que essas pessoas queiram integrar esse ministério, fazer parte desse departamento. E aí sim, essas informações elas serão tratadas, vamos dizer assim, de uma forma mais restrita com aqueles que quiseram participar desse trabalho, ok? Quinto, é muito importante que você prepare a estrutura da reunião. O que eu quero dizer com isso? Preparar a estrutura da reunião é como vai funcionar essas reuniões de oração. Exatamente uma construção de liturgia, de programação. Por exemplo, eu já fui líder de intercessão e eu organizava as nossas reuniões da seguinte forma. Vou te dar um exemplo. Lógico, você não precisa fazer como eu fazia, mas eu vou te dar um exemplo para que você entenda o que eu estou querendo dizer, do que eu estou falando. Nosso modelo de reunião de oração era assim. Quando eu comecei na igreja onde eu pastoreei por quase 10 anos, ela era nas quartas-feiras, depois passou para as terças-feiras, mas normalmente era assim, nós chegávamos, havia leitura de um texto da Bíblia, cantávamos um hino, e aí nós tínhamos um momento de oração individual. Então, mais ou menos, agora não vou lembrar quanto tempo, mas mais ou menos a gente reservava, depois da leitura do texto, depois do cântico, a gente separava em média uns 30 minutos para que as pessoas elas pudessem orar individualmente, ou seja, elas pudessem orar pelas suas próprias vidas, pudessem orar por suas famílias, por suas situações pessoais, por terem um momento de desenvolver uma disciplina de uma oração contemplativa, de uma oração silenciosa, de ter um momento deles a sós com Deus. Passado esse momento, nós juntávamos as pessoas e as pessoas elas tinham os motivos de oração escritos numa folha. Então as pessoas recebiam uma folha, muitas vezes como uma folha como essa, com todas as necessidades de oração da igreja para aquele mês, né? Algumas perduravam quase o ano inteiro, eram contínuas, mas algumas iam sendo acrescentadas, outras iam sendo tiradas,
conforme Deus fosse respondendo aquelas orações, aqueles pedidos, aquelas necessidades, iam sendo acrescentados outras e as que foram respondidas iam sendo tiradas. Mas os intercessores, cada um, eles tinham essa lista com as necessidades de oração da igreja. Então, os próximos 30 minutos, era uma reunião de oração que durava 1 hora, em média 1h10, entendeu? Nesses próximos 30 minutos, nós reunimos juntos e fazemos uma oração coletiva, apresentando esses motivos de oração. Então, normalmente, poderia ser assim, sentávamos juntos num formato de círculo e ou o líder ele ia apresentando e cada um ia concordando, ou em alguns momentos a gente dividia, vamos supor, tem 12 situações, 12 temas, 12 necessidades de oração. E vamos supor que a gente tinha 6 intercessores, 6 pessoas reunidas ali. Então, cada um orava por 2 situações específicas. Então, a gente dividia entre os intercessores. Fulano, você vai orar por isso e por isso. Tal pessoa, você vai orar por isso e por isso. A terceira pessoa, você iria orar por isso e por isso. Aí a gente dividia. Então, um começava orando, apresentava as necessidades, aí ele terminava, o outro dava sequência e assim continuamente. Quando nós encerrávamos aquele período de intercessão, depois que nós orássemos por tudo, nós aí nos levantávamos, dávamos as mãos, fazíamos uma oração final. Eu, como líder, eu sempre tive o hábito de, na oração final, eu orar pela vida dos intercessores, apresentar a vida dos intercessores para que eles não sofressem nenhum tipo de peso, nenhum tipo de aflição, porque o trabalho de intercessão ele é um trabalho delicado, ele é um trabalho árduo. Você está tomando o lugar de uma outra pessoa diante de Deus, você está batalhando espiritualmente pela vida de uma outra pessoa, você vai sofrer o peso do conflito espiritual, você vai sofrer opressão, você vai sofrer algumas situações que estão atreladas à vida de oração e ao ministério de intercessão de uma igreja. Então eu orava pela vida deles ao final. E aí nós encerrávamos aquela reunião. Então você perceba que então a gente tinha o quê? A gente tinha uma estrutura, entendeu? Então o que você pode fazer na sua estrutura? Você pode... Primeiro, para que serve a estrutura? A estrutura ela serve para manter o grupo focado e organizado, para que haja uma organização no que você está fazendo, para que isso seja muito bem feito, seja feito de maneira eficaz. Então você pode incluir elementos como cânticos, uma leitura da Bíblia, um tempo de oração individual, tempo de oração em grupo, para que você possa ter uma reunião de oração eficaz. Em 1 hora você consegue fazer tudo isso, ok? Teve uma época também que eu lembro que a gente nós comunitariamente tínhamos um tempo maior de oração. Então o que eu fazia? Na primeira parte eu ainda trazia uma mensagem, uma reflexão voltada para o tema da oração. Então mais ou menos as nossas reuniões duravam 1h15 no início, 1h20. Começava às 7h30, quase perto das 9h. Então o que a gente fazia? A gente ainda tinha um tempo para refletir. Eu trazia um sermão, uma pregação sobre oração, entendeu? Curta, de 10, 15 minutos. Depois liberava as pessoas para orar individualmente, para depois orarem em grupo, entendeu? Então tudo isso pode ser feito. Então que você possa organizar isso com a sua equipe, ok? Sexto, dê oportunidades para os membros participarem. Encoraje os membros a compartilhar os seus pedidos de oração. Ofereça oportunidade para que eles possam orar em voz alta, como eu fazia, né? Isso também vai ajudar a unir o grupo em oração, aumentar a comunhão entre os membros e levá-los à prática efetiva da oração, entendeu? Levá-los a orar, a intercederem, a aprender a interceder pela vida de outras pessoas, ok? E último, 7º ponto, a necessidade de ser consistente. Mantenha a consistência dessas reuniões. Isso vai ajudar a estabelecer uma rotina e a uma participação dos membros.
O ideal é que o ministério de oração, o trabalho de oração de uma igreja seja contínuo e se torne parte da vida, dos cultos oficiais de uma igreja, da vida de uma igreja, entendeu? Por quê? Porque a partir daí você vai perceber que a comunidade ela vai experimentar um novo vigor, ela vai experimentar um processo de revitalização. A revitalização de uma igreja ela acontece, é um trabalho conjunto de muitos fatores, mas um fator que é primordial para que haja revitalização, ou seja, o reavivamento de uma igreja, principalmente de uma igreja que está passando por um momento de quebra ou enfrentando um período de adoecimento, é a vida de oração. Você vai ver que todas as vezes na história da igreja, quando houve um avivamento, haviam pessoas que estavam orando e haviam pessoas que estavam confessando os seus pecados. Haviam pessoas que estavam orando a Deus e haviam pessoas que estavam se quebrantando diante de Deus. Então, o combustível que faz com que o fogo do avivamento se alastre é o ministério e a vida de oração de uma comunidade. Quanto mais fervoroso, quanto mais poderoso, quanto mais intenso, maior será a resposta, maior será a transformação pessoal da vida de uma comunidade, ok? Então que você possa refletir sobre essas diretrizes, que você possa estar buscando, se você é um líder, se você é um pastor, se você é alguém que recebeu a incumbência de estar liderando a sua igreja em oração, se você pode ter acesso a isso, faça isso em sua igreja. Mas também esse roteiro aqui que eu passei para vocês serve para que você possa fazer isso na sua casa, para que você possa estabelecer com a sua família, para que você possa sentar com seu cônjuge, sentar com seus filhos, para que vocês possam incorporar esta vida de oração dentro da casa, dentro do lar de vocês. E principalmente, se os seus filhos ainda são pequenos, isso aí então é de suma importância. Nós olhamos e temos como uma grande referência na história da igreja a vida de John Wesley. John Wesley, para nós, é um dos grandes avivalistas e uma das figuras mais relevantes do processo histórico do cristianismo, né? Porém, poucas pessoas sabem que muitas das virtudes de John Wesley estavam atreladas à sua mãe, Susanna Wesley. Ela ensinou os filhos a orarem, ela ensinou os filhos a lerem a Bíblia. O pai do John Wesley, ele era um pastor anglicano, e ele vivia muitas vezes como itinerante, pregando de cidades, conduzindo pessoas em outros lugares, e muitas vezes sobrava para a mãe a educar. Eles eram uma família com 10 filhos. Então ela arduamente instruiu eles na vida de oração, instruiu eles na prática de espiritualidade. Se você pegar, tem um chamado Diário de John Wesley, que você vai ver toda a vida dele retratada, né, nessas cartas. Você vai ver que enquanto a sua mãe foi viva, durante todo o tempo de vida da sua mãe, ele trocou cartas com a sua mãe. Sua mãe não foi apenas a sua mãe, a sua genitora, mas foi a sua mentora, foi aquela que pastoreava ele, foi aquela que ajudou ele a crescer e se tornar uma figura notável diante de Deus e dos homens. Então você pode também usar tudo isso que foi dito aqui para estabelecer, para fazer reuniões de oração no seu próprio lar, com a sua própria família, entendeu? Na sua própria casa, ok? Então, aqui nós encerramos essa terceira aula desse módulo, que você possa refletir, que você possa estudar e você possa também aproveitar as leituras, né, adicionais que lhes foram enviadas nesse nosso treinamento, ok? Deus abençoe em Cristo e um forte abraço.